O episódio do nascimento de João Batista traz uma das mais emocionantes demonstrações de fé silenciosa e esperança restaurada nas páginas da Escritura. A história se passa nos dias em que o povo de Israel vivia sob o domínio romano, e muitos esperavam, com o coração cansado, o cumprimento das antigas promessas de Deus. Entre esses corações estava o de Zacarias, um sacerdote idoso do templo, e o de sua esposa Isabel, mulher justa, fiel e cheia de bondade, que por muitos anos havia carregado o peso da infertilidade. Ambos eram conhecidos por sua retidão e pela forma sincera como serviam ao Senhor, ainda que o sonho de ter um filho parecesse impossível. Numa manhã clara, enquanto o sol se erguia sobre Jerusalém e os sinos chamavam os sacerdotes ao serviço, Zacarias foi escolhido por sorteio para entrar no santuário e queimar incenso diante do altar. Era um privilégio raro, talvez único em sua vida. O ar estava envolto em um silêncio reverente. Ao redor, sacerdotes e fiéis faziam suas orações do lado de fora. Lá dentro, a chama tremulava e o suave aroma do incenso simbolizava o clamor do povo subindo aos céus. Zacarias, ainda com passos lentos, dirigiu-se ao altar, carregando o peso dos anos e o consolo da fidelidade, quando algo extraordinário aconteceu. No meio da nuvem de incenso, uma luz diferente brilhou. Um anjo apareceu, em pé, ao lado direito do altar. O coração de Zacarias disparou, a respiração falhou e o medo tomou conta dele. Mas o mensageiro do Senhor disse com voz firme e compassiva: "Não temas, Zacarias, porque Deus ouviu a tua oração. Tua esposa Isabel te dará um filho e o nome dele será João." A promessa soou impossível. Zacarias olhou em volta, tentando entender se era real. "Como isso pode acontecer?", murmurou hesitante. "Sou velho e minha esposa também." O anjo então respondeu: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para anunciar boas novas. Mas, porque duvidaste, ficarás em silêncio até o dia em que tudo se cumprir." Numa fração de segundos, a voz do sacerdote se perdeu. O temor se transformou em um misto de assombro e resignação. Enquanto isso, do lado de fora, o povo esperava. O tempo passava e Zacarias não saía. Quando finalmente apareceu, seus gestos confusos mostravam que algo sobrenatural havia ocorrido. Tentava falar, mas nenhum som saía. Apenas os olhos marejados de emoção contavam uma história que ainda estava sendo escrita. Os que o cercavam percebiam que vira uma visão no templo e se afastaram em respeito. Isabel, ao saber de tudo, manteve no coração as palavras de seu marido, aquelas que ele agora só podia expressar com sinais, e, silenciosamente, começou a esperar o milagre prometido. Os meses seguintes foram marcados por uma mistura de incredulidade e adoração. Isabel, já com o ventre crescendo, passava seus dias sustentada por orações. Certa tarde, enquanto o vento soprava as cortinas da casa, ela tocou o ventre e sorriu em lágrimas. "Deus removeu a minha vergonha", murmurou. "Ele olhou para mim com favor." As mulheres da aldeia, surpresas, vinham visitá-la, algumas cheias de curiosidade, outras com sincera alegria. Isabel as recebia com serenidade, sabendo que o que crescera dentro dela era mais que um milagre pessoal. Era o início de um novo tempo em Israel. Quando Maria, sua jovem parenta, foi visitá-la, trazendo também a notícia de uma concepção divina, o encontro entre elas transbordou espiritualidade. Assim que ouviu a saudação de Maria, Isabel sentiu o bebê estremecer de alegria em seu ventre e disse com voz embargada: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre." As duas se abraçaram longamente. "Isabel", respondeu Maria, "como é grande o amor de Deus." Ele olhou para a humildade de sua serva. Dentro daquele pequeno lar na colina da Judéia, duas vidas se entrelaçavam em testemunho da fidelidade divina. Uma mulher idosa que esperara toda a vida e uma jovem que se entregara sem reservas ao propósito de Deus. O quarto, antes silencioso, se encheu de cânticos e lágrimas de gratidão. No 8º mês, Zacarias observava Isabel com um olhar de ternura. As noites eram longas e ele passava horas contemplando o céu, mudo mas falante de alma. Por vezes escrevia pequenas notas de gratidão em uma tábua de madeira, que Isabel guardava como se fossem orações. Em uma delas lia-se: "Mesmo o silêncio traz promessas."
E de fato, enquanto o tempo se cumpria, o silêncio do sacerdote se transformava em símbolo, não de castigo apenas, mas de uma espera reverente, um espaço em que Deus mostrava que a promessa não depende da voz humana, mas da fidelidade divina. Quando chegou o dia do parto, a casa se encheu de movimento. Os vizinhos vieram em revezamento, oferecendo ajuda e presentes simples. De madrugada, Isabel deu à luz um menino saudável. As parteiras choravam de alegria, o povo comentava, e todos diziam, o Senhor foi grandemente misericordioso com ela. O pequeno João, que ainda não entendia nada, era fruto de uma história maior do que o próprio tempo. No 8º dia, conforme o costume, vieram circuncidá-lo e escolher o nome. Alguns queriam chamá-lo Zacarias, mas Isabel, firme, respondeu, não, seu nome será João. Os parentes se entreolharam. Mas nenhum dos teus tem esse nome, disseram. Então pediram sinais a Zacarias. Ele pediu a tábua e escreveu, o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, e a primeira palavra que brotou, quebrando meses de silêncio, foi um cântico de louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, exclamou com voz forte, porque visitou e redimiu o seu povo. A casa inteira se encheu de espanto. O velho sacerdote, agora rejuvenescido por dentro, falava como homem renovado pela graça. Seu cântico falava de libertação, de promessa e de luz para os que andavam em trevas. Cada frase saía com a força de quem havia aprendido que a fé não depende do que se vê ou do que se entende, mas da certeza silenciosa de que Deus cumpre sua palavra no tempo certo. Os vizinhos espalharam a notícia por toda a região. Deus é fiel, diziam uns aos outros. E os rumores chegaram até Jerusalém. Um velho casal tivera um filho. Um sacerdote voltara a falar. E havia um menino em quem repousava um chamado divino. Zacarias olhou o recém-nascido nos braços e disse, emocionado, filho, tu serás chamado profeta do Altíssimo, e prepararás o caminho do Senhor. Isabel, ouvindo isso, encostou a fronte no ombro do marido e murmurou, ele fez conosco mais do que pedimos. O vento soprou pelas oliveiras, como se o próprio Espírito de Deus confirmasse que uma nova era estava prestes a começar. Os dias passaram e João cresceu, forte e cheio de coragem. Gostava de caminhar pelos campos, observar o deserto ao longe e ouvir as histórias antigas que sua mãe repetia, sobre anjos, promessas, silêncio e cânticos. O menino que nasceu onde ninguém esperava tornou-se o arauto que prepararia corações para o Messias. Cada passo dele, cada palavra pregada anos depois às margens do Jordão, ecoava o testemunho dos pais, que quando o homem parece ter chegado ao fim das forças, Deus está apenas começando o seu agir. E assim, do ventre estéril de Isabel, nasceu o profeta que abriria caminho para Jesus, o Salvador. A história de Zacarias e Isabel nos ensina que a fé é capaz de florescer, mesmo quando a esperança parece infrutífera. Ensina que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. E inspira-nos a continuar confiando, mesmo quando tudo parece tardar. Talvez muitas vezes carreguemos promessas antigas, sonhos pendentes ou pedidos feitos há muito tempo. Contudo, como aquele casal fiel, somos chamados a crer que o tempo de Deus é perfeito e que Ele sempre surpreende com graça. Hoje, se o medo desejar silenciar sua fé, lembre-se de Zacarias e Isabel. Lembre-se de que o mesmo Deus que abriu o ventre de uma mulher idosa e devolveu a voz a um coração cético, é o mesmo que pode fazer o impossível florescer em você. Não há idade, deserto ou silêncio que impeça uma promessa de se cumprir. Confie, ore e espere com gratidão. E quando o milagre se manifestar, cante como Zacarias, bendito seja o Senhor. Se você gostou, curta e compartilhe para inspirar mais corações a confiar nas promessas de Deus todos os dias.